Boa noite, vou apresentar aqui o nosso trabalho da fase 2 de arquitetura de software, né? O trabalho que estou fazendo junto com a Camila. Então, vou apresentar aqui o que a gente fez aqui nessa segunda fase, né? Então aqui tem o nosso fluxo de funcional aqui do nosso software, né? Então ele tem um início, o cliente pode se identificar, ser um novo cadastro, ou ser um novo ou validar os dados, ou ele pode entrar sem identificação. Faz um novo pedido e daí ele faz a escolha do lanche, a escolha do acompanhamento, a escolha da bebida e a escolha da sobremesa e confirma esse pedido, tá? Esse pedido ele é pendente, ele pode ser realizado o pagamento ou cancelado o pagamento. E no pagamento ele pode ser recusado ou ok. Ele ficando ok, ele vai passar ele vai ficar pronto, ele vai ser disponibilizado para a cozinha, né? Ele vai ficar em preparo. A cozinha prepara o pedido, finaliza o pedido e o pedido entregue. Enquanto isso, o cliente pode acompanhar o status do seu pedido para quando ele ficar entregue, ele retirar esse pedido, né? E esse pedido é finalizado. Nossa desenho de arquitetura aqui, focando nos Kubernetes, né? Então a gente usou o Docker. Então no Docker a gente construiu uma estrutura aqui onde eu tenho um API deployment, né? Um API, um service. Nesse service eu tenho aqui um HPA, um auto-scaling, né? Então trabalha com no mínimo 2 pods e pode virar até 4, dependendo da demanda, né? Ali do uso da aplicação. Mas, se usar mais 70% de CPU, ele aumenta isso. Eu tenho também um banco de dados em Postgres, tem um único pod. A gente fez aqui a configuração do config map, dos secrets, da PVC, do volume. E eu tenho também um webhook que acessa o sistema, né, para confirmar os pagamentos. Tá? Então, mostrando aqui o código, né, a gente fez toda a refatoração. Então, a gente dividiu aqui a refatoração, está dividido em domínio, infraestrutura e application, aplicação. Essa separação é importante porque facilita na manutenção, permite a troca das tecnologias sem afetar o core da aplicação. Com isso, tem a lógica de negócio isolado, tá? E as dependências sempre fluem de fora para dentro. Então, as camadas externas dependem das camadas internas, nunca o contrário disso, tá? Então, aqui simplificando um pouco, mostrando um pouco, né, eu tenho a application, aqui onde eu tenho os casos de uso, dividido aqui pelos meus domínios, as entidades, né? Então, tem casos de uso para pedido, para cliente, para categoria, para produto. No meu domain, eu tenho as minhas entidades, né? Categoria, cliente, produto e pedido. E na infraestrutura, eu vou ter aqui as implementações das controllers, das interfaces, né? Dos TTOs, dos TTOs, dos adapters, tudo isso, né? Então, eu fiz também separado aqui toda a implementação do webhook, para ficar destacado aqui como foi feito. Então, também tenho aqui entidade, domínio, a controller do webhook, o controle do mock e toda a camada de pagamento aqui para controlar o pagamento do cliente, tá? Para os Kubernetes, né, que foi feito em Docker, eu vou explicar aqui um pouquinho aqui a nossa infraestrutura aqui, né, os manifestos, né, como foi feito. Então eu tenho o meu Dockerfile,
está aqui. Eu criei os deployments, né? Então tem os deployments do banco de dados, que está aqui. Tem o deployment da aplicação, que está aqui. Então, começando aqui com duas réplicas, né? E eu tenho o service da aplicação, o qual estou expondo aqui na porta 30.001. E tem o service do banco de dados, que está aqui na porta 5432. Tá? Aqui nos deployments, né, a gente fez os tratamentos aqui dos campos de configuração usando o config map, e fizemos aqui também os campos dos dados sensíveis, né, usando as secrets. E esses campos eu uso tanto no deployment da API quanto no deployment do banco de dados, que está aqui. E vou mostrar aqui o nosso arquivo de config map, que é esse. Então, o config map está guardando aqui o banco de dados, a URL do banco de dados, e a secret, que está aqui embaixo, ela está guardando aqui usuário e senha, né, do banco de dados, está aqui no tipo opaque. Tá? Tenho mais alguns manifestos aqui, que é do volume, que tem a declaração do volume, tem a declaração aqui do init, do config map do init aqui do script para carregar o banco de dados, a configuração inicial, e criei aqui também o HPA para controlar o auto-scaling. Então coloquei aqui o mínimo de 2, porque a aplicação tem 2, e o máximo de 4. E colocamos aqui um target de 70% da CPU. Tá? Tive que fazer um arquivo de métricas aqui, né, para expor as métricas. Tá? E já tenho tudo aqui carregado no meu... Já está tudo aqui carregado. Tá? Então eu vou mostrar aqui. Eu tenho os meus pods, né, que são um banco de dados e duas das APIs, né? Tenho minha HPA rodando, né? Então ele está em 7% de 70%. Então aqui eu tenho a configuração e as réplicas atuais desse cara. Tá? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho agora da minha aplicação funcionando, né? Ela já está rodando, então eu vou mostrar aqui um pouquinho da minha aplicação funcionando. Então configurei aqui no Swagger, né? Já tenho algumas coisas, né? Eu tenho algumas APIs, né? Mas vou focar mais aqui nas APIs novas, né? Então eu tenho, deixa eu procurar aqui, um novo pedido, né? Então tem aqui um novo pedido que eu vou fazer aqui por cliente 1, valor de 75, valor total de 75, e aqui o que foi escolhido, né? Então, se eu der um executar, ele vai processar, ele vai me devolver aqui status pendente, né? O pedido está pendente, e o mock, o QR Code mocado para pagamento criado, e o número do pedido aqui que é o 13. Então vou criar mais um pedido aqui também para a gente ter 2 pedidos na nossa base. Então ele criou aqui o 14 também. Vou listar os pedidos. Então vou listar aqui todos os pedidos. Os pedidos eles sempre vão aparecer do mais antigo para o mais novo. Então tem o 13 e o 14. E listado por status, que eu vou mostrar mais para frente conforme a gente for avançando os pedidos. Tá? Eu tenho aqui uma API que vai mostrar
o status de pagamento. Então se eu for aqui pedido 13, ele vai mostrar que está pendente. Se eu for o 14, ele vai mostrar que está pendente também. A gente desenvolveu a parte do webhook, possível fazer o pagamento do pedido de forma mocada. Então, aqui, aqui é o webhook. Então se eu falar que o pedido 13, só o 14 primeiro, está aprovado, você vai receber um retorno, né, nessa API aqui com o status 14, o pedido 14 status aprovado. Vou executar aqui, vou dar meu order, meu get order novamente. Então 14 ele está aprovado, ele foi para preparo, assim a cozinha já consegue visualizar e preparar o mesmo. Tá? Preparar vou acrescentar mais um pedido aqui. Acrescentar mais um pedido. 15. Vou aprovar ele também. Vamos para 15. Também foi aprovado. Vou executar aqui meu order, meu get order. Ele vai mostrar aqui o 14 e o 15. O 14, que é mais antigo, o primeiro aprovado. O 15, que é aprovado, que é mais novo. E o 13, apesar de ser o mais antigo de todos, e como ele ainda está como recebido, ele fica aqui. Eu posso andar o status do 15, então se a cozinha der ele pronto, eu posso andar o status dele. Então vou por aqui, ó, avança o status do pedido, pedido 15. Vou executar, ele foi para pronto. Então se eu puxar a lista de novo, ele vai estar o 15 como pronto, 14 preparo e 13 recebido. Ele mostra na ordem pronto, preparo e recebido, e dentro dessas fases ele organiza por data. Tá? Então todo o fluxo aqui pode ser atualizado. Tá? Então o webhook, queria mostrar a nossa infraestrutura, a parte do webhook. A gente fez um mock de pagamento, né? Então vou aqui onde ele está usando. Eu tenho a criação do pedido, né? As coisas de criação do pedido. Na hora que ele for chamar o pagamento, eu fiz uma divisão aqui por dev e prod, né? Por um parâmetro. Como eu estou configurado aqui como dev, se eu for ver onde está a implementação, vou pegar code, né? Se eu ver onde está a implementação, eu vou mostrar. Se eu quero ir no webhook, onde está uma parte do Mercado Livre, que é o que a gente deixou aqui pronto, mas a gente não fez a integração, porque não era opcional, né? Então a gente deixou pronto aqui para uma próxima fase. Ou eu vou para o mock. O mock ele simula aqui uma criação de QR Code, que é o retorno que eu tenho e eu uso
uso a API ali para simular o retorno, né, que eu mostrei para vocês ali na outra tela. A gente fez aqui um front simples aqui para mostrar para ilustrar melhor, né? Então aqui eu tenho os pratos, né, que estão divididos aqui os que eu tenho na tabela por categoria. Tem aqui também um form aqui para fazer fazer pedido. E aqui eu tenho aqui exatamente a lista que eu tenho ali no outro, né? Que eu acabei de cadastrar. Então se eu cadastrar mais um pedido, vou até mudar aqui o cliente por um. Vou dar o valor também. Vou dar aqui uma bebida para suco de laranja. Onde é o pedido? Eu vou ter aqui um novo pedido, né? Então aqui 16 e suco de laranja, né? Foi recebido, pagamento pendente. Fiz uma telinha aqui de gerenciamento de pedidos, né? Ele estava vazio porque não tinha nenhum pedido. Vou atualizar, ele vai aparecer os pedidos que ainda estão com status de pendente de pagamento, que são os recebidos. Então, se o pedido 13, eu tenho ele aqui como pendente, né? Então, se eu aprovar ele aqui, vou aprovar o 13 e vou recusar o 16, que ele vai mudar para cancelado. Então, se eu mudar o 16, ele vai mudar para cancelado. Então, o 13 foi aprovado e o 16 some porque ele está cancelado, então ele nem aparece aqui na nossa lista, né? Mas se a gente consultar ele, a gente consegue perceber isso, tá? Se eu avançar os pedidos depois de pronto para finalizado, ele some da lista também porque não tem que aparecer como requisito. Foi pedido que os finalizados não apareçam aqui na lista, tá? Então aqui eu ilustrei aqui tudo que a gente desenvolveu de novo, além da refatoração, né? Os novos pedidos, voltando o retorno do a gente fazendo o pedido, o status do pagamento, que informa se foi pago ou não. Webhook, aqui também é um mock aqui essa tela que eu mostrei aqui é um mock do webhook, porque em vez de ser uma tela onde aperta aprovar e recusar, vai ser o Mercado Pago chamando, né, a aplicação e passando esses status. A lista de pedidos em ordem, né, em ordem de status, depois do mais antigo para o mais novo, finalizado não aparece e cancelado não aparece na lista. E o andamento do pedido aqui que eu consigo avançando o pedido aqui nas etapas, tá? Voltando um pouquinho aqui para o Kubernetes, então eu mostrei, estou rodando no Kubernetes tudo isso aqui, né? No Docker, todas as funcionalidades estão funcionando, né? Mostrei ali os arquivos de manifestos. Aqui eu vou mostrar um pouco do que a gente fez para o HPA. Então desenvolvi aqui uma tela para simular aqui chamadas, né? Então eu vou simular aqui, eu mostrei na tela anterior, no momento anterior, que eu tinha 2 pods ativos, né? E eu vou fazer 5.000 requisições aqui para esses pods, até um pouco mais. E vamos ver aqui como vai se comportar. Tenho 2 pods, né? Tem vou puxar prompt auxiliar para a gente olhar o HPA. Um pouco demorado, né? O reflexo. Enquanto isso, espera um pouco, mas acho que já apresentei tudo, né?
Então ele já aqui já movimentou aqui o CPU, já estourou aqui mais que 70%. Ele já fez a criação começou a fazer a criação aqui de mais containers, né? Mais dois containers, já está em running aqui. E a CPU já está sendo usada. Então já subiu mais dois containers, indo para o total de 4, né? Deixa eu carregar aqui de novo. Já tem os 4 rodando aqui ao mesmo tempo para atender a demanda, o aumento da CPU. Então a gente teve mais uma atualização do HPA, então ele já mostrou aqui que já ativou as 4 réplicas, com isso o uso da CPU percentualmente já começa a diminuir, né? Porque agora são 70% de 4 réplicas, né? Para atender as chamadas do teste de estresse ali que a gente montou. Aqui as réplicas, o uso da CPU já começou a cair bastante, né? Com isso as réplicas já vão começar a ser desligadas, né? Esperar aqui a atualização para ele conhecer e começar a diminuir as réplicas e desativar aqui as aplicações, né? Ao passado mais um tempo, que a CPU estava rodando com pouco uso da CPU, as duas réplicas que subiram já começam a ser desativadas. Com a finalização aqui das duas réplicas, né, que estão terminando, aqui na HPA ele já reduziu para 2 também, reduziu para 2. Então com isso, como o restaurante vinha sofrendo um problema nos picos, né, problemas de acesso, né, de sobrecarga, com a configuração da HPA a gente consegue fazer com que suba mais máquinas. Isso a gente pode configurar para não ser só 4, ser 8, ser 10, independente da nossa demanda. Tá? Para finalizar aqui eu vou mostrar o nosso Git. Pronto. Está aqui, fizemos toda a carga aqui do nosso projeto, o README, todos os arquivos de manifesto, o sistema. Vamos subir o vídeo no YouTube e os formulários. Vou subir no site da portal da FIAP, junto com o nosso front ali, que também vou disponibilizar caso queira usar e fazer um teste e navegar no sistema. Beleza? Fico aqui nossos agradecimentos, obrigado e boa noite.